Então, vamos lá. Meus queridos, primeiramente, bom dia. Eu sou o professor Carlos Sbrobel e estaremos, nesse momento de hoje, resolvendo a prova da Quadrix, né? Alguns chamam aí de Quadrix. É parte de matemática, concurso 2018. Alguns chamam aí professor substituto, outros professor temporário. Estamos ao vivo também lá no Instagram. A grande diferença é que, por aqui, você consegue visualizar a resolução, tá bom? E lá acompanhar somente ali o vídeo, né? Não aparece ali a tela. Então, vamos que vamos, lembrando que deixarei, tá? Deixarei depois, farei aqui a gravação para depois colocar lá no YouTube, tá bom? Então, vamos que vamos mostrar aí a resolução dessa prova, questões bacanas, é um total de 32 itens. Então, vamos viajar aí por essa manhã, tá? E aí, se depois você quiser a resolução no PowerPoint, pode me mandar um WhatsApp, tá bom? Já vou colocar o meu número aqui, tá? No nosso bate-papo, é o 999-329298. Pode mandar aí que eu mando a resolução no PowerPoint para vocês, tá bom? Então, quem está entrando aí agora, seja bem-vindo. Vamos começar aí a nossa resolução. Iniciando ali, né, com esses itens, né? Sabendo que P1 igual a Q1, que é igual a zero, e P de menos 1 mais Q de menos 1 igual a zero, julgue os seguintes itens, com base nos polinômios apresentados. Então, vamos lá. Para você que está aí no meu Instagram, tá? E quiser ver a resolução dessa prova da Quadrix 2018, parte de matemática, pode ir lá na bio, clica lá no link da live da 5, e você vai conseguir ver ali os slides, o que eu estou projetando, tá bom? Então, vamos que vamos. Julgue os seguintes itens, tá? Com base nos polinômios apresentados acima, definidos para todo x real. Essa é uma questão, como vocês podem bem ver, e ele fala aí, né, uma questão de polinômios. Então, é importante você identificar o conteúdo para saber se tendo ali alguma dificuldade, o que estudar, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro item, o polinômio hx igual a px mais qx é divisível por x mais 1. O polinômio é divisível pelo outro quando o resto, né, ele for zero. Isso quer dizer, então, que o nosso h de x, que é igual a p de x mais q de x, ele vai ser, quando você substituir, ó, pelo teorema do resto, né? Aqui o x igual a menos 1, que é o que zera esse polinômio, esse binômio, isso quer dizer que o h de menos 1 ele tem que ser igual a zero. O que eu estou usando aqui? Estou usando o teorema do resto. Então, estou usando o teorema do resto. E aí, utilizando o teorema do resto, vamos lá. O h de menos 1 tem que ser igual a zero. O h de menos 1, segundo aí a função, né, o que ele está dando, é o p de menos 1 mais o q de menos 1. E quando você pega aí o p de menos 1 mais o q de menos 1, segundo o que ele colocou lá no enunciado, isso é zero. Isso implica dizer que o nosso h de x é divisível por x mais 1. Isso quer dizer que o item está correto. Então, dê uma olhadinha aí no que nós acabamos de fazer, usando o teorema do resto, e veja se você teve dúvida. E para você que está aí no Instagram, quer ver a minha tela, quer ver ali a resolução dessa prova, vai lá na bio, clica no link live da 5, que eu estou ali pela plataforma Zoom, espelhando, tá, a minha tela. Por aqui, você só vai imaginar, mas estamos juntos. Vamos que vamos.
Meus queridos, e quem tiver dúvida aí, tá? Pode colocar no nosso bate-papo ou habilitar aí, no caso que está no Zoom, o microfone, tá bom? Item de número 70. A soma A mais B mais C mais D é igual a zero. Observe que esse A e B são coeficientes do polinômio p de x e que o C mais D o C e o D são coeficientes de p de x. Quando você quer fazer a soma dos coeficientes, você substitui o x por 1. Então, você vai lá, calcular o P de 1. O P de 1 vai ser 1/4, que é 1. 1 ao cubo vezes A, que é A. E 1 vezes B, que é B. Por isso que é a soma dos coeficientes. É levar aí o x, o 1 a qualquer expoente, é ele mesmo. E ele está dizendo na questão que o P de 1 é igual ao Q de 1, que é igual a zero. Então, você tem daqui que o A mais B é igual a menos 1. Aí você vai lá e vai fazer o mesmo com o Q de 1, que vai ficar 1 ao quadrado, mais C vezes 1 mais D. Como ele disse que o P de 1 é igual ao Q de 1, que é igual a zero, então daqui você tira que o C mais D é igual também a menos 1. Quem é, então, o A mais B mais C mais D? Se A mais B é menos 1 e C mais D é menos 1, isso quer dizer que A mais B mais C mais D é igual a menos 2. Isso quer dizer que o item de número 70 está errado. Ele está errado. Né? O A mais B mais C mais D é igual a menos 2. Dê uma olhada nesse nosso segundo item, item de polinômio. Usamos aí a soma dos coeficientes. Para você determinar a soma dos coeficientes em qualquer polinômio, basta você substituir o x por 1. Quem está aí no Instagram está tendo a diferença, está vendo aqui em cima, ó, a lua. Né? Quem está aí no Zoom, dependendo de onde você esteja, a lua está maravilhosa. Meus queridos, alguma dúvida nesse item de número 70? E ó, quero avisar a vocês que essa é apenas a primeira das lives, tá? Nesse horário. Teremos mais lives aí, a live das 5. Carlinhos, bom dia, meu querido. Bom dia, meu querido. Rapaz, sexta-feira, às 5 horas da manhã, eu até animo, viu? Só não pode ser sexta-feira, ali à noite, entendeu? Porque aí eu não vou ter condições. Aí sextou, não, aí não. A gente já começa o dia sim, porque aí começar o dia é diferente ali de terminar o dia. Sei como que é, meu irmão. Vamos que vamos, meus queridos. Item de número 71. As raízes de Q de x são menos 2 e 1. Para determinar essas raízes, meus queridos, nós precisamos saber quem é o polinômio, tá? Quem é o C, na verdade, e quem é o D, né? E como que nós vamos fazer? Do item anterior, nós encontramos que o C mais D é igual a menos 1. Né? Nós encontramos isso, né? Que o C mais D é menos 1. Bom dia, professor. Vai resolver a prova da Seduc GO de 2018 também? Boa, Ana. Próxima prova, tá? Próxima live, resolução da Seduc GO. Beleza? Meus queridos, vou chamar isso daqui de equação 1, tá? De equação 1. Olha só, você pode pegar também, aqui nós pegamos o P de 1, agora você vai usar isso aqui, ó. Nós sabemos também lá, né, que o A mais B também foi igual a menos 1. Aí nós vamos pegar isso aqui agora, ó, P de menos 1. Ao substituir ali P de menos 1, né, vai ficar menos 1/4, que é 1, aí menos 1 ao cubo, que é menos 1, e aí menos 1 vezes B, que é menos B. Aí mais. Agora, vamos colocar o Q de menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1. Menos 1 vezes C, que é menos C. E o mais D. Isso daí vai ser igual a zero. Menos A menos B é o oposto disso aqui, ó. Então, é 1 positivo. Então, vai ficar 1 mais 1, menos C mais D, igual a zero. E aí, daqui, nós vamos ter que menos C mais D vai ser igual a menos 3. Então, nós temos duas equações. C mais D igual a menos 1 e menos C mais D igual a menos 3.
Usando um sisteminha, somando essas duas equações, ficaremos com 2D igual a menos 4, D igual a menos 2. Se D é igual a menos 2, substituindo aqui, ó, que C mais D é menos 1, quer dizer que o C é igual a 1. Então, nosso polinômio Q de x, ele vai ser igual a x ao quadrado mais x menos 2. E aí, meus queridos, se eu tenho um polinômio x ao quadrado mais x menos 2, a soma das raízes vai ser menos b sobre a, que é menos 1. E o produto das raízes vai ser c sobre a, que é menos 2. Então, eu estou procurando dois números cuja soma é menos 1. Então, aqui o menos 2 e o 1, né? E cujo produto é menos 2, o menos 2 e 1. Quer dizer que o item está correto. Então, observe que nesse item de número 71, e para você que está aí no Instagram e quer ver a minha tela, eu estou ao vivo também pela plataforma Zoom, tá? Vai lá no link que está na bio, clica lá que você vai conseguir visualizar a minha tela. Então, esse item de número 71, item correto. Finalizamos aí esses 3 primeiros itens, né? Tem mais um, envolvendo esses polinômios. Olhe para o que nós fizemos aí e veja se você teve dúvida. Ok, ok? Aquele cafezinho. Para dar aquela acordada. E assim como todos vocês, estamos iniciando bem essa manhã, nossa live das 5, para depois fazer os nossos corres aí do dia. O polinômio h de x possui 6 raízes no conjunto dos números complexos. O polinômio p de x, ele tem grau 4, né? O grau do polinômio p é 4. O grau do polinômio q é 2. Quando você soma esses polinômios, né? No caso h de x, o grau do h de x, como o polinômio de grau 2 não vai anular o polinômio de grau 4, então prevalece aí o maior grau. Então, o grau desse polinômio h de x é o mesmo grau do polinômio p, que é 4. Se eu tenho um polinômio do 4º grau, eu vou ter 4 raízes complexas. Lembrando que o conjunto dos números complexos, ele insere o conjunto dos números reais. Então, se eu tenho um polinômio, tá? De grau n, ele vai possuir n raízes complexas. Distintas, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, isso quer dizer que o item de número 72 está errado. Então, se você observar nesses 4 primeiros itens aí da prova, o item 73 ele foi mais trabalhoso um pouquinho, mas o item 69, 70 e 72 são mais itens ali de conhecimento de polinômios. E aí você quer saber como fazer isso mais rápido? Vem praticar comigo, tanto para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, como também para a Secretaria de Educação do Goiás. Quer saber como? Link na bio, no caso aí quem está no Instagram, e comigo, né, já tem muita gente que está acompanhando aí, que está fazendo a nossa turma de terça-feira, né, para a Secretaria de Educação e a Secretaria do Goiás. Estou abrindo uma turma que será aos sábados, tá? 5 encontros até a data da prova, das 14 às 17h45, a partir do sábado, dia 27, tá? De agosto. Então, vale muito a pena. Quer saber o cronograma? Me manda no direct aí, no caso do Instagram, me manda um WhatsApp, tá? No caso do Zap, que eu mando para vocês o cronograma. E para quem está fazendo a turma da Secretaria de Educação de terça-feira, tem um desconto especial, vocês sabem disso. Só entrar em contato, tá bom? Meus queridos, vamos que vamos. Nós vamos agora para os próximos 3 itens. Né? Os próximos 3 itens. Olha o que ele fala. Considerando que as equações acima descrevem cônicas no plano, julgue os itens a seguir. Olha só, se você olhar para essas 2 equações aí, ó, dá para identificar que a primeira é uma circunferência, né? Para estar o x ao quadrado mais y ao quadrado, termos em x e termos em y, tá?
A segunda, da maneira que ela está, você vai ver que ela é uma elipse rotacionada. Aparece um termo ali em XY, tá bom? Então, são itens aí de geometria analítica. E aí, antes, tá? Antes de ir aí para os itens, tá? Antes de ir para os itens, eu quero mostrar para vocês como que são essas curvas aí no GeoGebra. Então, quem está aí no Instagram e quer ver, vai lá no link na bio, tá? Lá no Zoom, que aí você vai conseguir visualizar a minha tela. Ó, estou ampliando aí. Pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Olha só, essa curva que você está vendo aí, cinza, né? Essa curva cinza aí, é exatamente a equação da circunferência, tá? Que a gente tem como determinar o centro dela, né? O valor do x do centro aí é 3, né? O x aí é 3. Deixa eu pegar um ponto aqui para mostrar para vocês o centro está bem aqui, ó, tá? O x do centro é 3, o y do centro é -1, tá? E se você observar, tem como a gente calcular o raio, vou mostrar para vocês algebricamente, o raio dela é igual a 2, tá bom? Essa rosa de equação é x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a 3 é a equação dessa elipse. E aí observe que ela está rotacionada, né? Aqui está o centro dela, ó, né? Deixa eu excluir aqui esse ponto. Aqui está o centro dela, que é 0, 0. Observe que você tem um dos eixos aí, ó, sobre essa reta bissetriz dos quadrantes pares, tá? E o outro eixo dessa elipse sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Ela está rotacionada aí, tem como a gente determinar essa rotação? Tem, mas não vem ao caso. Observando essas duas curvas aí, voltemos lá à nossa parte algébrica. Olha o que ele vai dizer. E observe, quando você está treinando, é possível você visualizar isso com artifícios de programas para aquilo que você tem dificuldade. Em Carlinhos, Pode falar, Maio. aquela rotação, ela é a tangente do coeficiente x vezes y. Exatamente. O x vezes y ali é 1, né? Então, a Perfeito. tangente que dá 1 é o 45. Exatamente. Então, você rotaciona ela de 45 graus. E você pode ver essa rotação também pela matriz de rotação, né? Você pode observar ali pela matriz de rotação também, usando a ideia ali do seno e cosseno, que normalmente a gente utiliza lá em matriz para rotacionar vetores, ou utiliza também lá em números complexos, né? Na rotação ali de números complexos. Mas, boa observação, Marco. Tá? O Marco diz que você tem o ângulo de rotação, a tangente desse ângulo é exatamente a tangente desse coeficiente de xy, né? Que é o coeficiente desse xy, né? Que, no caso aí, é igual a 1. Deixa eu apagar ali. Que é igual a 1. E aí o ângulo cuja tangente é igual a 1 é exatamente o ângulo de 45 graus. Então, você pegou uma elipse, que teria o seu eixo maior ali, né, na horizontal, e rotacionou 45 graus, né? Ou o eixo maior ali na vertical rotacionou 45 graus, tá bom? A primeira equação descreve uma circunferência de centro no ponto -3 e 1, né? Se você pegar x ao quadrado menos 6x, aí eu vou pegar, e aí você vai entender por que eu estou afastando, y ao quadrado mais 2y, isso igual a -6. A equação reduzida de uma circunferência é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado igual a 1. Igual a r ao quadrado, perdão. E aí você vai completar quadrados. Para completar quadrados aqui, ó, produto notável a menos b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, o 6 é o dobro de 3. Então, aqui vai ser 3 ao quadrado. Então, você acrescentou lá, você tem que acrescentar aqui.
Para que y² mais 2y se torne um quadrado perfeito, o dobro de 1, que é igual a 2 aqui. Então, 1². Então, você também tem que acrescentar ele aqui. Esse primeiro é x menos 3². O segundo é y mais 1². E aqui ó, vai ficar 9 mais 1, 10, menos 6, 4. Isso quer dizer que o centro aqui é 3 positivo e menos 1, porque é x menos o x do centro, tá? E y menos o y do centro. E se o raio ao quadrado é igual a 4, o raio é igual a 2. Então, nós temos uma circunferência de centro 3 e menos 1 e raio 2. Isso quer dizer que o item está errado. E é lógico que você poderia fazer o contrário. Pega uma circunferência de centro menos 3 e 1 e raio 4. Escreva a equação dessa circunferência. Você vai ver que é diferente da equação da circunferência que está lá em cima. Olhe para o que fizemos nesse item e veja se você teve dúvida. Item de geometria analítica, estudo da circunferência. Você que está aí pelo Instagram, quer ver a tela, quer ali ver a resolução, entra lá no link da bio. Próximo item, meus queridos. Então, está aí a nossa circunferência, tá? Não necessariamente essa, beleza? Para você ter uma ideia. Item 74. A cônica descrita pela primeira equação intercepta a reta y igual a menos x mais 4. Olha só. Você pega aí a equação de uma circunferência, né? Ou você pega uma circunferência e pega uma reta que intercepta, né? Em um ponto. Quer dizer que essa reta é tangente. E aí, olhando para essa figura, quando que eu vou ter uma reta tangente, essa reta T? Ó? Quando a distância do centro até essa reta for igual ao raio. Então, você vai pegar a reta x mais y menos 4 igual a 0. E aí, o centro que nós determinamos lá foi 3 e menos 1. Como que a gente determina a distância de um ponto a uma reta? Módulo de achei a Beyoncé em cima do Pitágoras. Distância entre ponto e reta. E aí, meus queridos, observe que em módulo você tem a equação da reta substituindo o x, 3, e o y, menos 1. Então, vai ficar ó, o A, que é 1, né? Vezes 3. O B, que também é 1, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Saiu aí. Compartilhando a nossa tela novamente. Deixa eu ir lá e ampliar. Então, eu estava dizendo que nós temos a distância entre ponto e reta, substituindo A vezes x0. O B é 1, o y0 é menos 1, isso menos 4, que é o nosso C. O A, ele é 1, e o B também. Em cima vai ficar 3, menos 1 é 2, menos 4 é menos 2. Então, vai ficar o módulo que é 2, embaixo raiz de 2. Vai ficar racionalizando. Embaixo vai ficar 2, né? Então, simplificando, vai ficar raiz de 2. O raio, nós determinamos, ele era igual a 2. O raiz de 2 é menor. Isso quer dizer que essa reta, então, meus queridos, ela é secante. Se ela é secante, a distância ela é menor, isso quer dizer que ela corta em 2 pontos a circunferência. Ela gera uma corda nesses pontos de intersecção. Então, isso aí é geometria analítica, posição relativa entre reta e circunferência. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Ok, ok? Item 75, meus queridos. Olha o item 75. A cônica descrita pela segunda equação é uma elipse com eixo sobre as retas y igual a mais ou menos x. Nós falamos que existe uma rotação, né? E as retas que contêm os eixos,
nesse caso aí, você vai pegar a original, tá? A x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 aí, e rotacionar onde o coeficiente angular vai ser exatamente o coeficiente do xy, né? Como foi falado lá, ou seja, a tangente desse carinha vai ser igual a 1. E aí, isso nos dá o θ igual a 45 graus. Nesse caso, como a elipse ela tem aí o centro 0, 0, por que ela tem o centro 0, 0? A equação da elipse sem rotação, ela seria ali, ó, x menos o x do centro ao quadrado, sobre a ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, né? Como o acompanhante aí não aparece acompanhante nem x nem y, quer dizer que o centro aí é 0, 0. Então, você está pegando o centro 0, 0 e rotacionando 45 graus. Então, a equação aí que contém das réis contra o eixo vai ser igual, y igual a mais ou menos a tangente desse ângulo θ vezes x. E a tangente desse ângulo θ nada mais é do que o coeficiente angular. Então, isso aí vai ser mais ou menos x. Quer dizer que o item está correto. Aqui você teria uma elipse, né? E aqui você teria outra elipse com o eixo maior vertical, a segunda horizontal, e aí você teria a rotacionada, seja ela em relação a esse eixo maior aí na horizontal, seja ela em relação ao eixo maior vertical. Isso quer dizer que nosso item 75 está correto. Olhe para o que fizemos e veja se você ficou com dúvida. Então, 3 itens aí envolvendo geometria analítica, né? E esse especialmente envolvendo essa cônica chamada elipse. E aí você está identificando, nós estamos identificando os conteúdos para ver quais conteúdos aí eu tenho mais dificuldade. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Quem está aí no Instagram e quer ver a resolução, vai lá no meu link, tá? Vai lá na bio, no link na bio, e clica lá, live das 5, que você vai ver a minha tela aí no Zoom. Meus queridos, próximos itens, dispõe-se de 2 moedas e um dado honestos, né? Com os quais se fazem diversos lançamentos. Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens, considerando 2 elevado a 20, né? Igual a 1.048.576, que é aproximadamente 20 vezes 52.429. Como você vê aí, ele está falando de lançamentos, né? Então, serão itens de probabilidade. Item 76. A chance de se lançar uma moeda é o dado simultaneamente 3 vezes e obter o número 6 no dado todas as vezes em que se obtiver uma coroa na moeda. É maior que 1 sobre 8 vezes 6 ao quadrado. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele quer obter uma coroa na moeda. Ele quer lançar 3 vezes. Então, na moeda, qual é a chance de você obter coroa, né? 3 vezes. Na primeira vez é 1 sobre 2, na segunda vez é 1 sobre 2, na terceira vez é 1 sobre 2. Então, observe que isso aí é 1/8, né? 1/8. Agora, você quer obter o número 6 no lançamento da moeda. Lembrando do dado, quando você tem um dado, os possíveis valores são esses, né? Então, você obter aí, no caso, no lançamento do dado, o número 6, você vai ter o quê? Você vai ter 1 sobre 6, 1 sobre 6 e 1 sobre 6. Né? Você vai obter isso daí. E aí, o que vai acontecer? Né?
Quando você faz isso daí, né, no lançamento do dado, ó, 3 vezes e obter o número 6 no dado, todas as vezes que eu obtiver uma coroa na moeda. É maior que isso daí. Você pegando, você vai multiplicar. É ou não é? Né? Isso aqui você vai usar o princípio o quê? Multiplicativo. Né? Você vai usar o princípio multiplicativo. Aí você pode pensar da seguinte maneira, né? Você pode pensar da seguinte maneira. Mas ele não está dizendo, ó, a chance de se lançar uma moeda e o dado simultaneamente, 3 vezes, e obter o número 6 no dado, todas as vezes em que se obtiver uma coroa na moeda, é maior que 1 sobre 8 vezes 6 ao quadrado. Você pode pensar o seguinte, só analisa ali a moeda, qual é a probabilidade de obter coroa 3 vezes, né? É 1/8, não é isso? Né? É 1/8. E obter o número 6 vai ser 1 sobre 6 ao cubo, né? 1 sobre 6 ao cubo. Lembrando que 1 sobre 6 ao cubo é 1 sobre 6 vezes 6 ao quadrado, beleza? Aí, como ele fala aqui, ó, todas as vezes em que se obtiver uma coroa na moeda, né? Ele está trabalhando como se fosse um evento condicional, né? Um evento condicional. Então, ele está dando que está saindo coroa na primeira moeda, né? Então, já está saindo coroa na primeira moeda, e aí ele quer saber qual é a probabilidade de você lançar o dado e sair o número 6. E aí, é por isso que ele está trabalhando com isso aqui, ó. Beleza? É por isso que ele está trabalhando com isso aqui, com o nosso 1 sobre 8 vezes 6 ao quadrado. Aí você vai comparar 1 sobre 8 vezes 6 ao quadrado, né? 1 sobre 6 vezes 6 ao quadrado é maior ou menor que 1 sobre 8 vezes 6 ao quadrado? Quem é maior? A primeira fração ou a segunda fração? Como aqui aparece o 6 ao quadrado, aqui aparece o 6 ao quadrado, você pode esquecer isso aí. Você pega 1/6 e 1/8. Como o denominador aqui é menor, o denominador aqui é maior, como você está dividindo mais vezes, essa segunda fração ela é menor. Isso quer dizer, então, que 1 sobre 6 vezes 6 ao quadrado é maior que 1 sobre 8 vezes 6 ao quadrado. Como ele está dizendo que é maior que isso, o item está correto. Olhe para o que fizemos e veja se você ficou com dúvida. Observe que nesse primeiro item, você não utilizou aquele dado lá, aquele número muito grande, que assusta, tá? Então, você leu ali o enunciado. Meus queridos, não tenha medo. Vai para os itens. Quando eu chegar nos itens, li o item, não sei fazer, aí sim eu pulo, tá bom? Deixo ele em branco. Vamos que vamos, meus queridos. Dando continuidade, item de número 77. Lançando-se 2 moedas simultaneamente, a chance de se obter 2 caras é menor que a chance de se obter uma cara e uma coroa. Então, vamos analisar aí, ó, 2 caras. Lancei a primeira, meio. Lancei a segunda, meio, né? Então, 1/4. Agora, uma cara e uma coroa. E aqui você tem que ter cuidado. Cara na primeira, coroa na segunda. Porém, eu posso tirar coroa na primeira e cara na segunda. Pode ser cara, coroa, coroa, cara. Isso aí é meio, né? Então, observe que a chance de se tirar 2 caras, 1/4, é menor do que a chance de se tirar cara e coroa. Isso quer dizer que o item está correto. Então, observe que no caso do item 77, também você ainda não utilizou um número muito grande. Então, por que que ele forneceu aquele número muito grande? Item de probabilidade, item bacana, item clássico, onde ele está utilizando aí lançamento de moedas. Tudo bem? Item de número 78. Fazendo-se 20 lançamentos com uma moeda,
a chance de se obter exatamente 10 caras é maior que 5%. Quando você faz esse lançamento, tá? De se obter 10 caras, você vai obter 10 caras. Cara. E também 10 coroas, né? Se você obtém 10 caras, você obtém 10 coroas. Então, a probabilidade de se obter 10 caras é meio elevado à décima. De se obter 10 coroas é meio elevado à décima, né? Só que você vai ter que multiplicar pela permutação de 20, com 10 caras e 10 coroas. Então, você tem aí uma probabilidade binomial. Isso vai ser 1 sobre 20 elevado a 20, que vai ficar 1 sobre 2 elevado a décima, 1 sobre 2 elevado a décima, tá? Vezes, isso daqui vai ser 20 fatorial, dividido por 10 fatorial, 10 fatorial. Então, olha só que número horrível, tá? Que número horrível, né? E aí você tem aqui em cima, né, ou aqui embaixo, né, aqui é só 2, tá? Deixa eu apagar aqui, coloquei 20. Aqui é só 2. Você tem que esse 2 elevado a 20 é essa coisa aqui, ó, né, que ele tenta te ajudar. E você vai ter que fazer esse cálculo. Meus queridos, você vai gastar muito tempo analisando isso aqui, tá? Você vai gastar muito tempo. E quando você brinca com isso aí, de fato, isso aí é maior que 5%. Isso daí vai ser maior que 1/20. Quando você compara com isso aqui, que você vai ver que esse carinha aqui, ó, ele vai ser maior que o nosso 52.000, tá? 429. Como esse carinha é maior que 52.429, então você tem que isso aí vai ser maior que 1/20, então vai ser maior que 5%, o item está correto. Ah, é número ruim, eu tenho que abrir, tenho que simplificar. Deixe para o final. Ah, eu sei fazer, vou fazer no braço. Deixe para o final, tá bom? Então, vamos que vamos, um item de probabilidade, item bacana. Tranquilos aí, meus queridos? Então, já fizemos uns itens de polinômios, 4 itens. Fizemos 3 itens de geometria analítica e mais 3 itens de probabilidade. Então, vem comigo, nós só vamos largar depois de resolver os 32 itens, beleza? Professor, pode voltar na 78 só para eu tirar o print, por favor? Tranquilo, obrigada, Tati? Obrigada. Nada. Meus queridos, enquanto vocês vão, tá, copiando aí, acompanhando, lembrando, nós temos um curso aí que está acontecendo, que é o curso às terças-feiras, das 19 às 22h15, com um método diferente, é bem bacana, quem quiser saber mais detalhes, pode entrar em contato comigo, que otimiza ali, quem está fazendo pode até atestar isso, que otimiza, tá, o seu tempo e o seu estudo e a sua performance para a Secretaria de Educação do Distrito Federal e Secretaria de Educação do Goiás, tá bom? Iniciaremos no dia 27, tá? No dia 27, com 5 encontros até a data da prova da Secretaria de Educação do Goiás, encontros online com conteúdos voltados ali para a Secretaria de Educação do Goiás, mas você que está se preparando para a Secretaria de Educação do Distrito Federal também aproveita, são mais exercícios, são exercícios diferentes, tá? De conteúdos principalmente que nós temos dificuldade, e também teremos um curso presencial aos domingos, tá? Aos domingos, a partir do dia 28. Esse curso aos domingos está sob os cuidados do curso Smart, tá? No telefone 3553-0123. E vai acontecer em 5 domingos. Fique tranquilo que não vai pegar o domingo que vai ter prova da Secretaria de Educação do Goiás. São 5 domingos, excetuando o dia 25 de setembro, tá bom? Então, vale muito a pena, fica no Guará. Vamos que vamos, meus queridos. Acerca do estudo de retas, planos e sólidos do espaço, julgue os itens subsequentes. Então, isso aí é geometria espacial de posição, tá bom? Item 79. O ângulo entre 2 planos é congruente ao ângulo entre 2 retas concorrentes e perpendiculares aos planos. Olha só. Você pega ali 2 planos, né? Então, eu peguei aí esses 2 planos, o plano beta e o plano alfa, e aí peguei
né, o ângulo formado entre eles, que é esse ângulo θ aqui, beleza? Aí peguei duas retas concorrentes e perpendiculares aos planos, essa reta S e essa reta R. Então, ele está afirmando que esse ângulo aqui também vai ser um ângulo θ. Vamos ver. Aqui é um ângulo θ, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, né? Eu posso dizer que esse ângulo aqui é um ângulo, né, φ, né? É um ângulo φ. Observe que o ângulo θ mais o ângulo φ, eles são suplementares. θ mais φ é igual a 180. Porque aqui eu tenho um quadrilátero e aqui é 90, aqui é 90. Se o ângulo θ mais φ é 180, esse ângulo φ mais esse ângulo externo aqui, eles são suplementares. Então, ele só pode ser θ. Isso quer dizer que o item 79 está correto. Olhe para o que eu fiz nesse item 79 e veja se você ficou com dúvida. Ok, ok? Então, quem é de print, printa. Lembrando, quem quiser aí essa resolução no PowerPoint, eu vou enviar para quem eu já estou nos grupos ali, eu vou enviar nos grupos. Quem não está em algum grupo, manda para mim aí um WhatsApp, tá? No 99329298, que aí eu envio para você. Item 80. Se três planos não coincidentes 2 a 2 possuem intersecção vazia, mas cada par de planos possui intersecção não vazia, então as intersecções entre cada par de planos são necessariamente retas paralelas. Confuso, né? Olha só, você tem ali três planos não coincidentes, né? Não coincidentes. Aí ele fala, 2 a 2 possuem intersecção vazia, né? Então, você pode pegar aí, né? Intersecção não vazia. Então, quer dizer que 2 a 2 eles se interceptam. Então, você tem esses dois casos aí, tá? Então, as intersecções entre cada par de planos são necessariamente retas paralelas. Pode ser onde esses planos eles coincidem aqui, e aí, se dois planos têm um ponto em comum, então eles têm mais do que um ponto comum, eles têm uma reta. Então, você tem aqui, ó, que seriam retas paralelas coincidentes, ou você teria aqui, ó, né? Você teria aqui, ó, né? Você teria esse caso. E aí, como você tem esse caso aí, ele está dizendo, ó, então as intersecções entre cada par de planos são necessariamente retas paralelas. Você tem aqui, ó, a intersecção, você tem aqui a intersecção, você tem aqui a intersecção, né? Então, você tem aqui essas retas todas paralelas, quer dizer que o item de número 80 está correto. Olhe para o que fizemos nessas duas situações e veja se você teve dúvida. Dúvida? Geometria posicional, geometria no espaço. Tranquilos aqui? Vamos que vamos, meus queridos. Quem é de print, printa. Então, itens, né, de visualização, itens teóricos. No plano complexo, duas partículas A e B desenvolvem as trajetórias. 3 cosseno de t mais 2i seno de t. E com t variando de 0 a 2π, e o B, né, igual a e elevado a menos t, cosseno de t, seno de t, né? Com o t maior ou igual a 0. Esse B, quando você coloca ali no plano complexo, como ele diz, ele ficaria assim, ó, e elevado a menos t, cis t. Esse cis t seria porque ele tem o mesmo módulo, aí o e elevado a menos t, tá? Que seria o mesmo módulo. Aqui observe que está diferente, né? Quando você tem dois valores diferentes aí, na forma trigonométrica, você vai ter que ele vai fazer parte de uma circunferência onde o raio, que vai ser o módulo, é o MMC entre 3 e 2. E o MMC entre 3 e 2, no caso aí, é 6, tá bom? Considerando esse caso hipotético, julgue os itens a seguir. Meus queridos, duas funções que assustam, né? Que assustam. Mas você vê aí que é o trabalhar com números complexos.
Lembrando que no nosso curso da Secretaria de Educação e do Distrito Federal e do Goiás, às terças-feiras, nós veremos tudo isso aí, tá bom? Item 81. A distância entre os pontos A, π sobre 2, e B, 0, é maior que 3. Quando você pega o A, π sobre 2, vai ficar 3 vezes o cosseno de π sobre 2, o cosseno de 90 é 0, mais 2i seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. Então, você vai ter esse número complexo 2i, onde o par ordenado é 0 e 2, parte real, parte imaginária. Quando você pega o B0, vai ficar e elevado a menos 0. Aí você vai ter o cosseno de 0 mais i seno de 0. E elevado a menos 0 é 1. Cosseno de 0 também é 1. Seno de 0 é 0. Então, isso aqui vai ficar 1, que é o par ordenado, 1 e 0. A distância entre o ponto A e o ponto B é o que você conhece, é a raiz quadrada, variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado. Isso daqui dá a raiz quadrada de 5, que é menor que 3. Raiz quadrada de 5 é menor que 3, logo o item 81 está errado. Então, observe, apesar do enunciado ser feio, nós temos aí nesse item 81 que você trabalhou com conhecimentos trigonométricos, conhecimentos de números complexos, onde lá no plano complexo, cada ponto não é chamado de ponto, é chamado de afixo. E aí trabalhamos com a distância entre dois pontos. Tranquilos? Dúvidas nesse item 81, meus queridos? Então, vamos que vamos. Item 82. A trajetória da partícula A é coincidente com a curva descrita pela equação. Eu falei que a partícula A, todo e qualquer número complexo, tá? Ou o conjunto desses números complexos, que tem a variável ali t, ele estará sobre uma circunferência, tá? Ele estará sobre a circunferência aí, no caso de raio 6, tá bom? De raio 6. É lógico que pode variar aí esse centro, tá bom? Então, ó, né? O que seria isso daqui quando você desenvolve esse módulo e esse módulo? Quando você pega o número complexo x mais y, i, né? Aí você pega o módulo aqui. Quando você soma, você pega z mais raiz de 5. Lembra que lá deu a distância, né? Aquela distância lá entre o ponto A e o ponto B, ele deu raiz de 5, né? Ah, coincidência, professor. Não, ele tem somado esse raiz de 5 e subtraído esse raiz de 5, né? Não. O módulo disso aqui, meus queridos, ó, para você ter uma ideia, vai ficar x mais yi mais raiz de 5. Observe que isso vai ficar aqui na parte real, x mais raiz de 5. Você tem um conjugado, tá? Você tem um módulo disso aqui, e aí o módulo é a distância, né? Que vai ser, isso aí nada vai ser, ó, o módulo de z, ele nada mais é do que a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, né? Isso aí é que é o módulo, beleza? Isso aí que é o módulo, tá? É você trabalhar ali com a ideia da raiz quadrada. Quando você pega isso e eleva ao quadrado, né? Você pegou, elevou isso daí ao quadrado, dos dois lados, vai ficar que o módulo, né? O quadrado do módulo, ele vai ser igual à parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso aqui, ó, o quadrado do módulo, ele vai ser a parte imaginária ao quadrado, né? Seria o x mais raiz de 5 ao quadrado, e ali mais o y ao quadrado. O que é isso daqui? Isso daqui seria uma circunferência, tá? Seria uma circunferência de centro menos raiz de 5 e 0, tá? E o raio seria exatamente o módulo de z, tá? O raio seria exatamente o módulo de z. E é o que vai acontecer aqui, ó, né? É o que vai acontecer aqui.
né? Quando você pegasse aí o módulo de Z, né? Ou o módulo desse carinha, ele daria exatamente isso daí, a raiz quadrada de 6, tá? E então isso ao quadrado ficaria 6, né? Ficaria 6, você pegaria em relação a esses dois caras, você viu lá no anterior. E aí, quando você desenvolvesse esse, você teria exatamente o centro da circunferência, isso aqui, ó, ia se anular, tá? Ia se anular, beleza? Então, ia ficar centro 0, 0, tá? O centro aqui, no caso, x, né? E o y ficaria centro 0, 0, beleza? E aí, o raio, raiz quadrada de 6. Então, você tem aqui centro 0, 0, e o raio, a raiz quadrada de 6, quer dizer que o item está correto. Isso aí a gente trabalha lá em números complexos quando está trabalhando com a ideia do módulo. E aí você consegue visualizar quando ele está trabalhando com esses módulos aí de número complexo mais alguma coisa, número complexo menos alguma coisa, você consegue já determinar o centro, você consegue já determinar o raio. Então, item 82 está correto. Tive dúvida aí? Item mais complicado, né? Mas, estudando aí a parte de números complexos, visualizando esses detalhes, o item fica mais simples, tá bom? Item 83. As trajetórias dadas possuem mais de um ponto em comum. Meus queridos, para possuir um ponto em comum, o 3, cosseno de t, mais 2i, seno de t, tem que ser igual a e elevado a menos t, cosseno de t, mais e elevado a menos t, vezes i, seno de t. Né? Tem que ser igual. Então, observe que aqui você tem o cosseno, aqui você tem o cosseno, né? Então, você pegaria, ó, que esse 3 cosseno de t, que é a parte real, tem que ser igual à parte real lá, ó, e elevado a menos t vezes o cosseno de t. Que você pode simplificar desconsiderando aí, colocando, lógico, o cosseno de t diferente de zero, tá? Beleza? Porque para o cosseno de t igual a zero, né? Você vai ter aí o 3 igual ao e elevado a menos t, isso aí independe, tá bom? Isso aí independe. Então, você teria para o cosseno de t igual a zero, né? E aí, nesse intervalo aqui, ó, cosseno de t igual a zero, você pegaria lá para o t igual a π sobre 2 e para o t igual a 3π sobre 2, tá bom? E aí, meus queridos, você teria que ter também, ao mesmo tempo, que 2 seno de t tem que ser igual a e elevado a menos t seno de t. Para seno de t diferente de zero, você simplifica, e aí você teria o e elevado a menos t igual a 2. E aí não existe um valor em que o e elevado a menos t é igual a 3 e o e elevado a menos t é igual a 2. Então, para ser seno de t diferente de zero e para cosseno de t diferente de zero, não existe. Aí, para seno de t igual a zero. Seno de t igual a zero, você teria o t igual a zero e o t igual a π, né? E aí, o que você faz? Você poderia substituir, né? Você poderia substituir aqui, ó. Se eu pego o cosseno de t igual a zero, né? Se eu pego o cosseno de t igual a zero, zeraria aqui, né? Sobraria isso, né? 2i, seno de t, e esse carinha. Então, quer dizer que o e elevado a menos 2t tem que ser igual a 2. Aí, se eu pego o seno de t igual a zero, aí zeraria o seno, né? Zeraria o seno. E aí ficaria aqui o 3 cosseno de t e o e elevado a menos t cosseno de t. Então, ficaria aqui e elevado a menos t tem que ser igual a 3. Né? Então, você teria que ter o mesmo valor de t que isso acontecesse. Vai existir o mesmo valor de t em que isso acontece? Não, né? Não. Então, o item está errado. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida.
Dúvida aí? Ok, ok? Questão bacana, né? Que foi mais análise aí da ideia da exponencial. O cosseno de t ou a igualdade entre números complexos ali, tá bom? Vamos que vamos, meus queridos. Último item aí dessa parte. Exatamente duas das raízes complexas da equação z à quarta igual a 16 estão na trajetória da partícula A. Eu disse a você que nós temos aí a partícula A, né? E aí você pega, por exemplo, aqui nos eixos, né? Aqui nos eixos. Pegue o t igual a 0, né? Pegando o t igual a 0, o seno vai ser 0. Então, você vai ter o par ordenado lá da partícula 3 vezes o cosseno de 0. Então, o A de 0 seria 3. Aí você teria simplesmente o 3. Quando você pega t igual a π sobre 2, o t igual a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0, o seno de π sobre 2 é 1. Então, ficaria 2i. Quando você pega o t igual a π, vai zerar o seno de novo. Aí você vai ter o A de π, que vai ser igual a menos 3. E quando você pega o t de 3π sobre 2, que é o 270, o seno é menos 1, o cosseno é 0. Então, vai ficar o A de 3π sobre 2 igual a menos 2i. Quando você pega as raízes disso, como que eu ensino? Fatora, né? O 16, que é 2 a 4. Então, você tem que uma das raízes é 2. Aí você escreve ele na forma trigonométrica, que é 2x, 0, que é o próprio 2, tá? Aí, as próximas raízes, como são 4 raízes, você vai dividir a circunferência em 4 partes. Então, vai ser 2x, 360 dividido por 4 é 90. 2x, 90. Isso aqui é o 2i. Você pega o Z3, ele vai ser 2x, 180, que é o menos 2. E o Z4, ele vai ser o 2x, 270, que é o menos 2i. E aí observe que o 2i e o menos 2i também fazem parte da partícula A. Então, exatamente duas das raízes estão aí na trajetória dessa partícula A. Isso quer dizer que o item está correto. As raízes complexas, elas são, quando você tem 3 ou mais raízes, elas são vértices de um polígono regular. Então, o item 84, correto. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Você que está aí acompanhando pelo Instagram, vai lá no link na bio, tá? E entre aí pelo Zoom para você ver a tela. Ou então, vai ficar gravado aí lá no YouTube, no @CarlosSbrobo. Meus queridos, dúvidas nesse item 84? Também lá em números complexos, nós vamos ver como achar essas raízes de maneira mais fácil, tá bom? Vai lá, quem é de print, printa. Vamos que vamos, meus queridos. As figuras acima correspondem a 3 sólidos numerados. O sólido 1 é um icosaedro regular. Com base nas figuras apresentadas, julgue os seguintes itens. Observe aí que são itens de geometria espacial, principalmente a parte de poliedros. Item 85. O sólido 1 apresenta 12 vértices, 20 faces e 30 arestas. Vamos pelas faces. Se ele é um icosaedro, ele tem 20 faces, tá? O número de lados dele vai ser igual a 20. Todas as faces são triangulares. Então, o número de lados é 60. Para formar uma aresta, eu preciso de 2 lados. Então, o dobro do número de arestas é 60. Quer dizer que o número de arestas é 30. E aí, você vai usar a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2, para determinar o número de vértices. V mais 20 é igual a 30 mais 2. Quer dizer que o número de vértices vai ser igual a 12. Então, tem 12 vértices, 20 faces e 30 arestas. Isso quer dizer que o item 85
está correto. Eu mostro lá nesses sólidos de Platão que o icosaedro ele é dual do dodecaedro. E aí o número de faces do icosaedro, 20, é igual ao número de vértices do icosaedro, do dodecaedro. E o número de faces do dodecaedro, 12, é igual ao número de vértices do icosaedro, 12. Então, o icosaedro tem 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Ok, meus queridos? Item número 86. Os sólidos 1 e 2 são convexos. Aqui já está errado. Quando você pega esse sólido aqui, ó, você pega um ponto aqui, um ponto aqui. Quando você traça uma reta por esses dois pontos, parte dessa reta está fora do poliedro, não está nem nas faces e nem internamente ao poliedro. Então, esse aqui, ele é um poliedro côncavo. Esse aqui, de fato, ele é convexo. E esse aqui também é côncavo. Então, por isso que o item está errado. Item 87. Os três sólidos obedecem à relação de Euler. V mais F menos A igual a 2 para o número de vértices, faces e arestas. Esse daqui, ok. Esse daqui também, ok. Tá? São poliedros eulerianos, tá bom? Porém, quando você tem aí um buraco, né, nesse caso aqui, ó, é como se estivesse faltando uma face em cima, uma face embaixo, isso aqui vai furar a relação de Euler. Então, nós costumamos dizer que a relação de Euler, ela vale principalmente para os poliedros fechados, tá? Os poliedros fechados. Esse está fechado, tem todas as faces. Esse está fechado, tem todas as faces. Mas aqui tem um buraco. Então, haverá um desequilíbrio aí na relação de Euler. Isso quer dizer que o item 87 está errado. Professor, se eu quiser conferir, gente, você conferiria do segundo poliedro e do terceiro poliedro. Porque todo poliedro convexo, necessariamente, ele segue a relação de Euler. Ele é euleriano. Mas nem todo côncavo, tá bom? Como você vê o caso aí do 3. Beleza? Isso quer dizer que o item 87 está errado. Vamos que vamos, meus queridos. Essa é desejada por muitas pessoas. A figura acima apresenta um cone reto de raio da base R, em que está inscrita uma esfera que intercepta a lateral do cone em uma circunferência de raio R. O ponto C é o centro da base do cone e tangente à esfera. Os pontos A e B estão localizados em uma mesma geratriz do cone, em que A pertence à circunferência de raio R' e B à circunferência de raio R'. Isso aí também é geometria espacial, principalmente ali inscrição e circunscrição de sólidos, relação entre esfera e cone, tá bom? Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Item 88. O tamanho do segmento AB é igual a R. O que usar aqui? Ó? Você vai pegar a ideia da tangente. Quando você pega uma circunferência, esse segmento é tangente, esse segmento é tangente. E esse ponto B, ele é comum. Então, esse segmento AB é igual ao segmento BC. Então, ó, se AB é igual a BC e BC é igual a R, quer dizer que AB é igual a R. Isso quer dizer que o item 88 está correto. Isso aí, meus queridos, você encontra lá com a ideia de potência de ponto. Tá? Em potência de ponto, a gente prova que quando você tem segmentos tangentes que tem aí um ponto em comum, esses segmentos serão iguais, tá bom? Vamos que vamos, meus queridos. Item 89. Se o raio da esfera vale 1, então a altura do cone vale 1 mais raiz de 3. Olha só. Mostrando, fazendo as relações entre Rzão, Rzinho, né? Raio da esfera, altura aqui do cone e assim vai. Você pode trabalhar com um cone equilátero.
No cone equilátero, o que acontece? Esse triângulo aqui, ó, que é a secção meridiana, tá? Ele é equilátero. Esse triângulo vai ser equilátero. Isso quer dizer, então, se eu chamar aqui de V, aqui como já está ABC, eu vou chamar de D. Então, o triângulo VDB é equilátero. E aí, o que você tem? Você tem esse Rzinho aqui, ó, né? Ele disse o raio da esfera, perdão. Você tem um raio da esfera, que eu vou pegar a partir daqui, ó. Ele diz que o raio da esfera ele é igual a 1, né? Então, ó, você vai usar esse triângulo aqui. E aí, se você tem um triângulo equilátero, você tem uma circunferência dentro desse triângulo equilátero, né? Onde aqui é igual a 1. Quem é esse carinha aqui? Esse carinha, ele é o apótema desse triângulo. Ele é um terço da altura. Então, isso quer dizer que a altura aí desse triângulo vai ser 3. Lembrando que a altura do triângulo nada mais é do que lado raiz de 3 sobre 2. Então, você pega e multiplica isso daí, e ao multiplicar, dá para você calcular o lado desse triângulo. Então, o lado desse triângulo vai ser 6 dividido por raiz de 3. Você racionaliza. Embaixo vai ficar 3, então o lado desse triângulo vai ser 2 raiz de 3. Se o lado desse triângulo é 2 raiz de 3, quer dizer que aqui é 2 raiz de 3. Isso quer dizer que esse raio aqui do cone vai ser raiz de 3, né? E ele está afirmando... aqui a altura do cone já estava, né? Ele está afirmando que a altura do cone vai valer 1 mais raiz de 3. Não, nós vimos que a altura do cone aqui já era igual a 3. Quer dizer que esse item está errado. A gente já tinha determinado, eu estava viajando ali em determinar o raio do cone. Ele já estava determinando a altura do cone. Então, a altura do cone, aí nesse caso, ele vai ser igual a 3 vezes o raio dessa esfera. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Dúvida? Vamos que vamos, meus queridos. Item de número 90. O raio da esfera vale Rzão vezes Rzinho, dividido por raiz quadrada de 2Rzão menos Rzinho. Ó, eu vou pegar aquele caso lá, tá? Aquele caso, porque ao trabalhar com números, tá? É lógico que você pode trabalhar com as variáveis, tá? As variáveis. Mas observe que fica feio. O raio da esfera, eu vou pegar... Lembra que nós pegamos aqui o raio da esfera igual a 1 e encontramos o raio do cone, que é o Rzão, igual a raiz de 3, né? Fazendo a relação. E aí dá para encontrar esse raio aqui, ó. Só estou pegando para aproveitar os cálculos da questão anterior, do item anterior. Pegando isso aqui, ó, dá para a gente fazer uma semelhança, né? Dá para a gente fazer aí uma semelhança. Ao fazer essa semelhança, e quem é esse Rzinho? Ó, a figura acima apresenta um cone reto de raio da base Rzão, em que está escrito uma esfera que intercepta a lateral do cone em uma circunferência de raio Rzinho. Então, né, aqui nós temos o 90 graus, tá bom? Aqui está o 90 graus. O que acontece para a gente determinar esse R? Você pode pegar esse triângulo aqui, ó, para determinar o Rzinho. Aqui nós vimos, né, que esse pedaço daqui para cima é 2, que seria equivalente à hipotenusa, né? Nós vimos que isso aqui é raiz 3, que é igual a esse raio aqui, ó. Como esse todo aqui é 2 raiz 3, então isso aqui também seria raiz de 3, tá bom? Então isso aí também é raiz de 3. E aqui é o Rzinho. Como esse cone ele é equilátero, aqui seria 30 graus. Então você pode usar as relações, tá? Você pode usar as relações aí tranquilamente. Aqui, 60 graus. E aí, o que você pode trabalhar? Você pode trabalhar com isso daqui, né? Para determinar o Rzinho. Nós temos que, esse aqui é Rzinho, que é o cateto oposto,
aqui seria a ideia do 2Rzinho, e aqui seria o Rzinho raiz de 3. Então, esse carinha aqui seria o nosso 2Rzinho. Quer dizer que o Rzinho aí seria raiz de 3 sobre 2. Esse seria o Rzinho, né? E aí, nós podemos pegar isso aqui e ver se procede. Quem é o R? É raiz de 3. Vezes o Rzinho, raiz de 3 sobre 2. Dividido por raiz quadrada. 2 vezes Rzão, que é 2 raiz de 3. Menos o Rzinho, que é raiz de 3. Né? Lá em cima vai ficar 3 sobre 2. Dividido. Quem é esse carinha aqui? Vai ficar raiz de 3. Né? Raiz da raiz de 3. Então, isso daí, ó, vai ficar 3 sobre 2, dividido por esse carinha aqui, ó, né? 3 sobre 2 dividido por esse carinha. É raiz, né, da raiz de 3, beleza? Ao pegar isso daqui, ó, vai ficar raiz quarta de 3. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar 3 sobre 2, raiz quarta de 3, né? E aí você vai racionalizar. Raiz quarta de 3 ao cubo. Raiz quarta de 3 ao cubo. Lá em cima vai ficar 3, raiz quarta de 3 ao cubo. Dividido, aqui vai ficar 2, raiz quarta de 3 a quarta. Então, vai ficar 3, raiz quarta de 3 ao cubo, né? Que seria 27. Dividido aí por esse carinha, né? Dividido aí por esse carinha. Aqui o R é raiz de 3 sobre 2, né? Eu coloquei aqui, não. Deixa eu voltar, que eu substituí o Rzinho errado, tá bom? Vocês viram aí? Eu substituí o Rzinho igual a raiz de 3 e o outro 2 raiz de 3. Olha só. O Rzão vezes Rzinho. Vou fazer separado, tá? O Rzão é raiz de 3. O Rzinho é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui em cima vai ficar 3 sobre 2, ok? Aí ali, ó, raiz quadrada de 2Rzão menos Rzinho. Vai ficar raiz quadrada. O 2Rzão vai ficar 2 raiz de 3. E o Rzinho é raiz de 3 sobre 2. Foi isso que eu substituí errado, tá? Isso daqui vai ficar, ó. Aqui, quando você faz, vai ficar 4, tá bom? Aí vai ficar raiz quadrada de 3, raiz de 3 sobre 2. Né? Isso daqui vai ficar, ó. Quando você faz esse carinha, raiz de 3, aí vezes a raiz quarta de 3, sobre raiz quadrada de 2, tá? E aí você vai fazer esse cara, né? Eu peguei aqui o raio da esfera igual a 1. Quando você racionalizar, se você quiser, você pode passar isso aqui para dentro, tá? Esse carinha aqui, igualar aqui, ó, é raiz quarta de 3 ao quadrado, pode passar para lá. Quando você racionalizar isso, você vai ver que necessariamente vai dar a mesma coisa. É questão de cálculo aí. Ah, eu poderia pegar o raio da esfera a qualquer valor? Pode. Ou você pode pegar isso aí de maneira geral, de maneira generalizada, que você vai chegar nessa relação. Racionaliza, tá bom? Racionalizando aqui, ó, ou trabalhando com potência de base 3, potência de base 2, e aí simplificando, ó, esse carinha com esse aqui, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Você pode trabalhar com esse carinha aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2, e aí você vai ver que você vai conseguir simplificar com a ideia do raiz quarta de 3. Então, o item está correto. Olha esse item 91, meus queridos. O plano perpendicular ao segmento AB, que contém o ponto A, determina um círculo máximo na esfera e uma parábola no cone. Olha só. Quando você pega ele aqui, passando aqui, ele vai fazer isso. Você vai pegar um plano cortando aqui, né? Ele vai cortar aqui. Quando ele corta aqui, de fato, ele vai passar lá pelo centro da esfera, né? Vai passar aí pelo centro da esfera, então ele vai originar
um círculo máximo aqui. Ok. Então, essa ideia do círculo máximo, ok. E no cone? O que ele vai originar? Quando eu tenho um corte paralelo à base do cone, eu tenho uma circunferência. Quando eu tenho um corte oblíquo, sem passar pela base, eu tenho elipse. Quando eu tenho um corte oblíquo, aí 90 graus, passando pela base, eu tenho uma parábola. E quando eu tenho um corte perpendicular à base, eu tenho um ramo de uma hipérbole. Observe que ele vai estar pegando aqui no limite. E aqui no limite, ainda você vai estar pegando parte da lateral. Então, isso não vai gerar uma parábola. Isso vai gerar uma elipse, que é esse verdinho que está aqui, ó. E somente por isso, o item 91 está errado. A primeira parte está correta e a segunda parte está errada. Tranquilos aí? Então, cônicas, corte aí no cone. Vamos trabalhar isso sim, tanto em geometria espacial, como também ali na parte de cônicas. E o último item aí, ó, 92. O volume do tronco de cone, com bases nos círculos, tá? Com bases aí nos círculos, de raio Rzão, e Rzinho é igual a π sobre 3, H, Rzão mais Rzinho ao quadrado, menos Rzão vezes Rzinho, em que H é a distância entre os planos que contém os círculos citados. Ele está falando do volume desse tronco aqui, ó. Onde aqui é o H, tá? Na verdade, basta você desenvolver isso aí, ó. O volume do tronco de cone, ele é πH sobre 3, Rzão ao quadrado, mais o produto dos raios, mais Rzinho ao quadrado. Desenvolve isso aqui. O que ele está dando ali, ó. πH sobre 3. Aí desenvolve o Rzão mais Rzinho ao quadrado. Vai ficar R ao quadrado, mais 2Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Menos Rzão, Rzinho. Quando você pega lá, ó, 2Rzão, Rzinho, menos Rzão, Rzinho, fica Rzão, Rzinho. Que é exatamente a fórmula do volume do tronco de cone. Isso quer dizer que o item 92 está correto. Então, observe, qual foi o item mais trabalhoso? O item mais trabalhoso foi o item de número 90. E mesmo assim, você não vai jogar fora os outros itens. São itens simpáticos. Então, finalizamos assim essa parte desses itens aí, desse cone, e dentro desse cone, uma esfera. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida no item 92. Ok, meus queridos? E lembrando que colocarei a gravação dessa aula lá no YouTube. Vamos que vamos. Considerando que em um triângulo retângulo a hipotenusa meça o dobro de um dos catetos, julgue os itens a seguir. Item aí de geometria plana e também de trigonometria, tá bom? Olha o que ele fala aí nesse item. O triângulo possui um ângulo de 45 graus. Meus queridos, se você pegar esse triângulo aí da maneira que ele falou, ele disse, ó, é um triângulo retângulo, a hipotenusa meça o dobro de um dos catetos. Se eu disser que esse cateto é x, se você calcular o seno desse ângulo aqui, vai dar meio. Quer dizer que esse ângulo aqui é de 30 graus. E esse aqui é de 60 graus. Esse lado aqui é x raiz 3. Isso quer dizer que o item está errado. É o que nós chamamos de triângulo amigo, ou um triângulo notável, tudo bem? Quando um dos catetos for metade da hipotenusa, ou a hipotenusa for o dobro de um dos catetos, você está com esse triângulo 30, 60 graus. Então, o item 93 é errado. Item 94. A área do triângulo vale raiz 3 sobre 8 vezes o quadrado da hipotenusa. Vamos lá, vou repetir aquele triângulo. X raiz 3, x e 2x. E aqui, 30 graus, né? A área desse triângulo, ela é x raiz 3 vezes x sobre 2. Né?
Ele está afirmando que isso é raiz de 3 sobre 8 vezes o quadrado da hipotenusa. Do lado de cá, x vezes x é x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Vamos ver se o lado de lá também vai dar isso, né? 4 sobre 8 é 2, né? Vai ficar x ao quadrado, raiz de 3 também sobre 2. Quer dizer que o item está correto. Observe, você saiu de 5 itens ali mais complexos, o item 1 até era de boa, o item 88, primeiro item da questão anterior, era até mais de boa, mas você saiu de 5 itens puxados e agora veio para esses itens. E lembrando que na prova, cada item aí, tipo A, avalia exatamente a mesma coisa. 95. A tangente de um dos ângulos é igual a 0,5. Meus queridos, estamos lá com aquele triângulo, onde nós concluímos que aqui é 30 graus, aqui é 60. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Ele está dizendo que a tangente é igual a meio. Gente, não vai ser a tangente que vai ser igual a meio. Vai ser o seno. Então, o item 95, errado. Olhe para o que fizemos aí e veja se você teve dúvida. E a você que está aí, amanhecendo essa sexta-feira comigo, muito obrigado, meus queridos. Estamos juntos. Item de número 96. A altura do triângulo é igual ao valor da metade do menor dos catetos. Meus queridos, altura relativa a quem? Então, o item já está errado. Ele não disse relativa a quem. Se eu pego aqui, ó, considero isso aqui como altura, então o x pode ser altura. Posso considerar o x raiz de 3 como altura. Eu não sei quem que ele está falando, né? Que é aí. Ele não está falando a base. Então, é altura relativa a quem, tá? Então, o item está errado. Beleza? E nós vamos caminhando agora para os nossos 4 últimos itens. Então, para você que já está aí, tá participando da nossa turma da terça-feira, né? Nós estamos caminhando bem, né? Com aquele processo ali que está otimizando o seu estudo, com resolução de muitos exercícios, o uso aí da plataforma, preparação para a Secretaria de Educação do DF e Secretaria de Educação do Goiás, com muito material, muitos exercícios, muitos comentários, então tem valido muito a pena e você pode atestar isso. Lembrando que, se você quer resolver mais exercícios e pode ali aos sábados, a partir do dia 27, 5 sábados consecutivos, vamos trabalhar especificamente para a Secretaria de Educação do Goiás. Para você que já está na nossa turma da Secretaria de Educação do DF, desconto de 50%, tá? Então, ó, para você que ainda não está inscrito na Secretaria de Educação do DF, no nosso curso, se inscreva e você vai ganhar 50% de desconto no curso para a Secretaria de Educação do Goiás, aos sábados, das 14 às 17h45, com resolução de exercícios estilo IATS, tá? Onde as aulas ficarão gravadas, estarei ao vivo ali todo sábado, mas as aulas também ficarão gravadas, tá bom? E a partir do dia 28, aos domingos, de forma presencial no Guará, lá no curso Smart, tá bom? Fica ali acima do Girafas, tá? Eu estarei em 5 encontros, 5 domingos, excetuando o dia 25 de setembro, porque você tem prova da Secretaria de Educação do Goiás, tá? Excetuando esse domingo, de forma presencial, pela manhã, das 8 às 11h45, tá? Com tolerância ali, então estou colocando 8h15 às 11h50, com resolução de exercício. Quer saber o cronograma? Manda para mim no direct pedindo, você que está no Instagram, ou manda para mim ali no WhatsApp,
tá? 999329298. Terminando, eu vou colocar aqui no slide meu telefone, tá? Para que você veja, tá? Para que você tenha acesso a esses cursos. E vale a pena, se você tem contato com alguém que está fazendo o curso, pergunte para essa pessoa se está valendo a pena. Considerando as funções f de x igual a 1 sobre x e g de x igual a ln de x, ambas definidas para x maior que 1, julgue os itens seguintes. Aqui, a ideia dele era trabalhar com a matemática ali de ensino superior, com a ideia de integral, tá bom? Integral. F e G são decrescentes em seus domínios. Meus queridos, vamos lá compartilhar o GeoGebra. Tá? Então, vou compartilhar aqui o GeoGebra para você ter uma noção dessas duas curvas. A primeira é a curva 1 sobre x. Observe que aqui, né, para o x maior que 1, como ele está colocando, ela é decrescente. Né? Ela é decrescente. Você tem aí 2 ramos de uma hipérbole, tá bom? E agora a ln de x. A ln de x é uma função logarítmica que para x maior que 1, ou para todo o seu domínio aí, ela é crescente. Então, uma é decrescente e a outra é crescente, tá bom? Então, é o que nós temos aí, tá? Então, voltando lá para a nossa tela, vamos julgar o item. F e G são decrescentes em seu domínio. Errado. O que tornou esse item aí errado? O que tornou esse item errado é que essa função ela é crescente. Lembrando que ln de x é logaritmo de x na base e. Então, por isso que o nosso item está errado. A primeira função, sim, 1 sobre x, à medida que o x vai crescendo, depois do 1, ela vai decrescendo, e a ln de x ela é crescente. Tudo bem? Olha 98. Os gráficos das funções tocam-se em um único ponto, cujos abscissas pertencem ao intervalo 1 e 2. Quando você pega ali 1 sobre x, iguala a ln de x, né? Aí você pode aplicar a definição de logaritmo. Você teria ali o e, né, elevado a 1 sobre x, que é igual a x, né? Se você pega aí e vai analisar, você tem uma que é crescente e a outra é decrescente, né? Então, você tem ali uma que é crescente e a outra que é decrescente. Lembrando que esse E é aproximadamente 2, tá? É 2,71, aproximadamente 3. Quando você pega lá e observa graficamente, você vai conseguir enxergar que quando você tem aqui, por exemplo, pega lá nesse intervalo, tá? Para ficar mais claro. F de 1 é 1. F de 2 é meio. Aí, quando você pega lá, G de 1, só para você entender o que eu estou dizendo. G de 1 é o ln de 1, que é 0. E o G de 2 é o ln de 2. O ln de 2, como a base ela é 2,7, isso aqui é menor que 1, tá? Isso é menor que 1. Ou seja, esse aqui está decrescendo e esse aqui está crescendo. Observe que esse aqui está indo do 1 para o meio e esse aqui está indo do 0 para o 1. Isso quer dizer que se eu tenho uma delas indo do 0 para o 1 e uma outra decrescendo, indo do 1 para o meio, em algum momento elas vão se encontrar nesse intervalo. Isso quer dizer, então, que o item 98 está correto. Ok? Tranquilos aí? Porque senão, você não tem o auxílio do GeoGebra ali, você ia pirar o cabeção. Item de número 99. Ao se acumular a área sobre o gráfico de f, aqui, f1 sobre x, no intervalo de 1 até A, onde A
é maior que 1, obtém-se G de A. Meus queridos, é sensacional o que ele coloca aqui. A área abaixo do gráfico vai ser a integral, né, dessa função. No caso aí, f de x dx, né? E aí, no intervalo, né, que ele deu aqui no caso de 1a, tá? Então, você vai ter a integral nesse intervalo de 1 sobre x, né? A primitiva, né, que é a ideia dessa integral, a primitiva dela é exatamente o nosso ln. Então, ln de x, né? Variando aí de 1a. É lógico, mais um c, mas o c vai desaparecer, tá bom? Então, essa área aí, ó, ela vai ficar ln de a menos ln de 1. O ln de 1 é 0, e o ln de a, meus queridos, é exatamente o g de a. Por isso que o item 99 está correto. Secretaria de Educação do Distrito Federal, não cai essa parte de integral, não cai a parte de matemática de ensino superior. Secretaria de Educação do Goiás, cai. Tudo bem? Tranquilos aí? Vamos que vamos. O sólido de revolução obtido pela rotação da região abaixo do gráfico de G e acima do eixo OX para x maior que 1 possui volume infinito. Olha só. Você tem lá esse sólido. Quando você pega, você tem... Aqui é 1, né? Aqui é 1. E aí ele quer para x maior que 1. Então, vou abrir aqui, né? E aí ele está, o sólido de revolução obtido pela rotação da região abaixo do gráfico de G, então abaixo, e acima do eixo OX, né? Só que ele não está dizendo em rotação em torno de quê? Porque, beleza, ele está pegando isso daqui, ó. Isso. Mas ele está rotacionando em torno de quê? Em torno desse eixo aqui, passando por aqui, ou em torno do eixo X. Se fosse em torno do eixo X, que era o que ele queria, você passava isso aqui para baixo, espelhava, aí você teria aqui, ó, pam, e aqui, pam, beleza. Como ele vai subindo infinitamente, né, você calcularia o volume como π, a integral, né, da função ao quadrado dx, variando desse intervalo do 1 até o mais infinito. Ok, mas ele não está dizendo em torno de quem? Como ele não está dizendo em torno de quem, porque se fosse para cá, ou em torno desse eixo, ela ficaria assim. Né? E aí, como você não sabe em torno de quem, esse item foi anulado. Meus queridos, ele devia dizer qual em torno de qual eixo, tá? Eu sou o professor Carlos Sbrobel, muito obrigado, tá, por ter ficado aqui comigo até esse momento, tá? João Paulo, já vou abrir aí para você tirar a dúvida. Então, dizendo para vocês que estou com o curso Secretaria de Educação do Distrito Federal às terças-feiras, tá? Online aí tivemos 3 aulas, vamos ter mais 8 semanas até a data da prova, beleza? Com aulas às terças-feiras, vale a pena, se você não se inscreveu ainda, dá tempo, porque as aulas ficam gravadas numa plataforma, tá? Então você tem acesso a todas as 3. Somente lá tem um treinamento orientado para professor efetivo, top, e vale muito a pena. Mais detalhes, pode entrar em contato comigo. Teremos, a partir do dia 27, aos sábados, das 14 às 17h45, tá? Resolução de exercício estilo IADES para a Secretaria de Educação do Goiás. Quer saber ali qual é o cronograma, qual é o conteúdo? Me manda mensagem aí no WhatsApp, tá? E também, a partir do dia 28, aos domingos, das 8h15 até as 11h50, aulas com resolução de exercício voltada aí para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Quer saber o cronograma? Manda também ali um WhatsApp para mim, que eu mando para você, tá? Vale a pena. A inscrição dos cursos online é comigo. Então, se você quiser o link, pode ir na bio
ou se você quiser o link, pode me mandar o WhatsApp, que eu mando para você. E o curso presencial, aos domingos, é com Smart. Tá aí o telefone 3553-0123. Beleza? Estamos juntos. Pode falar, João Paulo. Você levantou a mão? Habilita o microfone aí, João Paulo. Eu só queria que o senhor voltasse naquela questão lá da esfera escrita no cone, né? Porque eu estava no ônibus, aí eu acabei perdendo essa questão. O que tem ela? Eu queria só que o senhor voltasse só para me tirar um print dela aí. Beleza. Eu vou também mandar a resolução lá no grupo, no PowerPoint. Então tá tranquilo então, professor. Beleza? Vou mandar essa resolução para vocês lá no grupo, tá bom? Beleza então, professor. Tá? Beleza, meus queridos? Vocês tenham um bom dia. E vamos que vamos. A sexta-feira começou. Teremos mais lives, tá? Às 5 da manhã. A próxima com a resolução da prova Seduc Goiás. E eu aviso para vocês, tá? Estou decidindo se vai ser na sexta-feira da semana que vem ou na terça-feira, às 5 da manhã. Ok? Meus queridos, aquele abraço. Uma ótima sexta-feira para vocês. Tchau, tchau, meus queridos. Tudo de bom.